dia a todos, estamos aqui para mais um Comunhão no Lar. Esse programa que aqui na Comunhão Espírita nós trazemos todos os domingos pela manhã uma mensagem aonde possamos ali naquele momento, deitado à nossa cama, onde estivermos, no trabalho, ouvindo aquela mensagem que naquele momento possamos sentir amparados. Porque quando nos colocamos à disposição de assistir um programa, de ler um livro, de fazer uma prece, quando ocupamos a nossa mente nessa conexão com o nosso Criador, nessa conexão com nós mesmos, nos internalizando, olhando para dentro, buscando conhece a ti mesmo, porque participar de um estudo espírita, ler o Evangelho de Jesus é conhecer a nós mesmos. Porque o Evangelho de Jesus, ele fala de nós mesmos. Ele fala das nossas ações, das nossas condutas. Ele fala de como devemos ser. Foi essa a proposta que Jesus nos trouxe. E nesse livro aqui, que nós propomos para este estudo, né? Jesus no Lar, que é o primeiro que o espírito Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier, nos traz como foi o primeiro evangelho no lar de Jesus, na casa de Simão Pedro. E aqui, nesse capítulo intitulado As Explicações de Jesus, do Mestre, começa com a fala de uma irmã em que ele diz, em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, quer dizer, a Sara e o Benjamim foram convidados para aquele evangelho ali na casa de Pedro, onde Jesus fazia suas explorações. Ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. Ela olha para Jesus e pergunta, que vai tirar suas dúvidas sobre os seus questionamentos, daqueles ensinamentos que Jesus já fazia ali no dia a dia. A ideia do reino de Deus em novas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temo ouvido as pregações à beira do lago, e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presas às velhas normas. Quer dizer, o homem velho querendo despertar o homem novo. É o espírito querendo se renovar pela mudança interior. E é isso que Jesus vai nos trazer aqui na sua analogia lá no final, né? Em que quando ela fala desse despertar, e ela vai continuar falando que não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo a vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos bens, e ciumenta de tudo aceito como propriedade minha. Ela está falando aqui que ela está totalmente apega, que ela não consegue, como Jesus fala, para a gente, como ele falou para o rico, largue tudo e segue-me. E ela está falando aqui que ela não consegue ver. É primeiro os meus interesses. Por que primeiro é o interesse do próximo? Por que o próximo está em primeiro lugar? É isso que ela está questionando, as dúvidas que ela tem no dia a dia. Eu acho isso muito interessante. Porque eles tinham Jesus ali para tirar as dúvidas. E nós temos como tirar nossas dúvidas? Os nossos questionamentos, as nossas aflições do dia a dia, as nossas intrigas com irmãos, os nossos problemas no trabalho, problemas na casa. São tantas as coisas. O nosso fardo a gente acha tão pesado, mas Jesus disse que o fardo é leve, que o seu jugo é leve, que sejamos mansos e pacíficos. É isso que ela está falando. Como eu posso ser se eu estou aqui vivendo, encarnada? Se eu ainda estou no mundo, passando pelas provas e expiações?
O Senhor não, é um homem sublime, é um espírito celeste, é isso que ela está falando. Aí ele vai dizer: a dama conversava com simplicidade, não obstante o sorriso, desapontamento de quem encontra obstáculos para incríveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a bondade. Aí Pedro, ali no Evangelho, todo mundo fala, Pedro fala, é indispensável a bondade. Temos que sempre fazer o bem, temos que sempre praticar no bem. E aí ele diz, com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão. Quer dizer, aí a esposa de Simão já entrou também na conversa. Atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor que falou em seguida. Quer dizer, todos estavam na expectativa da mensagem, o que Jesus falaria daquela situação, daquele debate que estava acontecendo. Pedro fala para Sara que é necessário, para superar todos esses problemas, praticar do bem, fazer o bem. A esposa de Pedro vem e diz que sempre atravessaremos momentos difíceis na vida. Quer dizer, cada um deu a sua contribuição, mas na verdade estavam todos ansiosos para ver o que Jesus falava. E Jesus trouxe. Jesus olha para Sara e diz: Sara, qual é o serviço fundamental de sua casa? É a criação de cabras. Se lembra, no início da leitura, que Sara é esposa de Benjamim, os criadores de cabra? É a criação de cabras, retarguiu a interpelada, curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Aí Jesus vai trabalhar como ele sempre falava, por parábolas. Como temos que fazer conosco? Qual o maior problema hoje seu no dia a dia? Qual a sua maior virtude? Né? Então, ele está perguntando aqui, você não é uma criadora de cabras? Então, o que você tem que fazer de mais importante para que a matéria-prima da cabra não se estrague, o leite? E ela vai dizer, Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso que ele será depositado, sem qualquer detrito ficar na ânfora. Em breve, todo o leite se toca no frasco, azedume, franco azedume. Todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para o serviço mais delicado. Ela está falando que ela tem que pegar aqueles vasilhames, limpar, não deixar nenhum resíduo, porque senão quando ela depositar o leite e guardar para entregar, o leite vai estar azedo, interior. É isso que Jesus vai dizer para ela aqui. Jesus sorriu e explicou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, vamos para Paulo, Estevão. O que Jesus fala depois que ele encontra Paulo? O que ele fala para Ananias curar sua cegueira? Você, Ananias, Paulo é o meu vaso mais raro. Paulo já é um vaso ali, lindo, um homem inteligente, mas ele precisa purificar a alma de Paulo, limpar o interior para que Paulo possa levar o evangelho dele. E é isso que ele faz. Ele prepara Paulo. Paulo vai 3 anos se recolher no deserto, ficar tecelando, vendo as dificuldades do povo, as dificuldades do dia a dia, o trabalho manual que ele nunca tinha feito.
e estudando o Evangelho de Jesus, com a Prisca e o marido dela. E aqui Jesus está falando isso. Purificamos o vaso da alma. O conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades de nosso íntimo. Como que degenerando, deduzindo a porção dos bens que poderíamos recolher em verdade. Moisés e os profetas foram valorosos, portadores de mensagens divinas. Quer dizer, todos trouxeram as mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhidos não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Todos culpam Moisés. Moisés chegou e trouxe os 10 mandamentos, trouxe a mensagem de Deus, mas aquele povo não estava preparado. Aquelas almas estavam cheias de dores, tinham sido escravizados anos, décadas, milênios. Por mais que não sejam ali aqueles que começaram a ser escravizados, mas eram seus descendentes. Era um povo que vivia no sofrimento, na escravidão. E quando eles saíram do Egito, o povo hebreu, e se libertaram, eles não deixaram lá as suas dores, carregaram as suas dores, suas mágoas, os seus sofrimentos. É isso que temos que libertar. Não adianta a gente ser libertado fisicamente se a alma ainda está preso às amarras antigas. Ser o homem novo é se libertar de todas essas amarras. É não carregar mágoas. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não ter mágoa. É saber que o outro que cometeu aquela traição, aquele erro comigo, um dia tudo será reparado. E que um dia também eu magoei. Então é isso que Jesus está falando. E ele fala: o leite puro do esclarecimento, elevado, penetra o coração como alimento novo. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Quando Jesus nos diz: não colhei a ferrugem, porque aqui nesse mundo, tudo que você plantar, que você guardar, o bem material, a ferrugem vai correr. O ladrão vai roubar. Plantai tesouros no céu, na vida futura, no plano espiritual. É isso que Jesus está nos trazendo. O capítulo nos convida a refletir sobre as dificuldades de compreender os ensinamentos de Jesus em profundidade. Muitas vezes ouvimos o Evangelho, mas ainda não conseguimos vivê-lo plenamente. O contexto, mesmo os discípulos tinham dúvidas e conviviam ali com Jesus. Jesus ensinava com paciência, mostrando que o aprendizado espiritual é gradual, é o esforço contínuo. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça para trabalhar as suas más inclinações. Se esforça. Ir numa casa espírita tomar um passe, assistir uma palestra, buscar o atendimento fraterno, fazer um tratamento, me recolher no canto da minha casa, como esse daqui, numa poltroninha confortável, ler um belo livro, fazer a minha comunhão no lar, o meu evangelho no lar, assistindo um programa. Coloque esse programa, vou passar lá no meu...
o tempo do Evangelho, coloca os melhores momentos e vamos debater o que o nosso irmão está dizendo, estudar o capítulo, vamos estudar esse livro. Eu vou ler aqui todos os capítulos. Aí tem o Mário, tem todos que participam desse programa para trazer essa reflexão, esse despertar, essa busca por estudar, por ler. Amai-vos e vos instruí-vos, sempre primeiro o amor. Que o amor possa fazer parte da nossa vida, para que depois a instrução se torne conhecimento. A pedagogia de Jesus, o mestre utilizava parábolas, como ele usou aqui, né? Pegou ali a criadora de cabras e falou: o que você tem que fazer para aquele leite ficar puro? Você tem que limpar o vasilhame. Do mesmo jeito é nós, é limpar nosso interior. A mudança não é externa, ela é interna. Mas nós estamos preocupados ultimamente em colocar cabelo, tirar a barriga, arrumar o nariz, colocar busto, arrumar os lábios. E o seu interior, como está, meu irmão? A sua mente, a sua saúde mental, o seu pensamento, como está? As suas atitudes de cristão. Com seu filho, com sua esposa, com seu esposo, com seu colega de trabalho, com seu colega de centro espírita, que carinhosamente trabalha com você. Temos aqui uma equipe que programou essa filmagem. Como você trata seus colegas? Não basta compreender intelectualmente o verdadeiro aprendizado. Está em amar, perdoar, servir e exercitar a paciência. A vida é uma grande escola. Cada dificuldade é uma explicação do mestre, convidando-nos ao crescimento. Para a gente chegar à nossa conclusão, Jesus continua nos ensinando diariamente com as pessoas que são colocadas, nosso companheiro de dia a dia. É ali na prática onde você vai exercitar o evangelho. É com aquelas pessoas que você convive, seja no trabalho, seja na sua casa, seja no centro espírita ou na comunidade religiosa que você frequenta, na rua, com aquele rapaz que vigia seu carro, com aquele que lava o carro, com o que abastece, com o porteiro do seu prédio. São essas pessoas que você vai colocar a prática do Evangelho de Jesus. Importante do entender, tudo é viver o pouco que já compreendemos. Jesus não espera que saibamos tudo, mas que vivamos aquilo que já aprendemos. Eu trouxe uma mensagem final aqui para nós, que eu quero ler para vocês e a gente fechar nosso programa de hoje. Já agradecendo aqueles que nos ouvem, já agradecendo aqueles que nos seguem. Não esqueçam de ativar as suas notificações, seguir a nossa página, se inscrever lá na comunhão, para que possam deixar aqui no chat os seus comentários, as melhoras que possamos fazer neste programa. Já deixo aqui essa mensagem final e fechando essa nossa fala. Conta-se uma história simples que um homem procurou um sábio e disse: Mestre, estou cansado das pessoas. Trabalho, ninguém me entende. Na família há conflitos e sempre encontro pessoas difíceis. O sábio ouviu com calma e perguntou: Diga-me, se você colocar sal em um copo d'água, o que acontece? O homem respondeu: a água fica salgada. O sábio continuou: e se colocar a mesma quantidade de sal que você colocou num copo em um lago? O homem respondeu: o lago continua doce. Então o sábio explicou: o sal são as dificuldades da convivência, mas o coração humano pode ser um copo ou um lago.
Se nosso coração for pequeno, qualquer dificuldade amarga nossa vida. Mas se ampliamos os nossos pensamentos e o nosso coração, a vida continua doce. É exatamente isso que Jesus nos ensina. Muitas vezes imaginamos a evolução espiritual como algo distante. Mas André Luiz nos lembra que a vida é doce. Vinde a mim todos que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pois o meu jugo é leve e o meu fardo é brando. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações. Que esse programa tenha conseguido, esse capítulo, esse episódio, tenha conseguido te levar alguma mensagem. Nesse comunhão no lar, que é entrar em seu lar através do nosso lar. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações. Até o próximo programa, Comunhão no Lar. Agradeço a todos e deixem aqui o seu like, que foi o seu aplauso, se você gostou. Muito obrigado. Até a próxima.